Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nossa live vídeo semanal. Todas as sextas-feiras, à 1 da tarde, nós temos encontro marcado aqui no YouTube, onde nós vimos sempre partilhar uma reflexão, um insight, estratégias para o teu desenvolvimento profissional e também pessoal. Porquê? Porque nós aqui acreditamos que o nosso desenvolvimento profissional advém também, e em grande medida, do nosso desenvolvimento pessoal. Porquê? Porque nós trazemos para a nossa parte profissional quem nós somos. E nós aqui ajudamos-te a desenvolver enquanto ser humano e isto vai impactar várias dimensões, nomeadamente a dimensão profissional. E se tu és novo ou nova cá e se ainda não subscreveste este canal, eu vou-te convidar a fazer no botão aqui em baixo. Porque, como eu disse, todas as semanas, enquanto eu estou a gravar este vídeo, enquanto isto está a acontecer, todas as semanas, às sextas-feiras, à 1 da tarde, nós temos um vídeo novo aqui no canal e quando tu subscreves, tu és notificado sempre que um novo vídeo é publicado ou quando entra aqui em direto, tu também és notificado. E por isso, se estes temas te interessam, do teu crescimento profissional, se queres encontrar mais significado na tua vida, na tua carreira, este canal com certeza vai te ajudar e nós hoje vamos falar de um tema super poderoso. Eu vou recorrer aqui às minhas cábulas. Nós vamos estar a falar sobre comunicar, como comunicar com confiança, mesmo tu sendo introvertido. Então nós vamos falar sobre esta diferença entre introversão e extroversão, vamos desmistificar este conceito de introvertido. Será mesmo que o introvertido não consegue comunicar? Será que o introvertido é necessariamente tímido? É isso que nós vamos estar a ver aqui no desmistificar hoje no nosso vídeo. Vamos estar a falar sobre medo do conflito, portanto se tu és aquela pessoa que tem medo do conflito, tem medo de magoar, por isso muitas vezes deixa de dizer coisas que são importantes e que depois até se venha a arrepender e pensa assim, eu devia ter dito. Então este vídeo também vai ser muito útil, até porque não só vamos desmistificar o tema do conflito, do medo do conflito, o que é o conflito, como te vamos trazer aqui um conceito que te vai ajudar a ver o conflito até como algo muito saudável e muito interessante para trazer ainda o respeito para a tua vida. E claro, vamos estar a falar porque é que este tipo de conflito é interessante. Vamos falar dos dois tipos de conflito e vamos estar a falar também de como é que a comunicação assertiva, uma comunicação assertiva, confiante, pode ser eficaz, tendo por base estes conceitos que nós vamos falar aqui sobre a introversão, a extroversão, o medo do conflito, como é que a inteligência emocional, como é que a comunicação assertiva aqui se incorporam e como é que tu podes trazer isso para a tua vida. Por isso eu acredito que esta live, este vídeo vai ser muito útil para ti, tu vais tirar aqui muitos insights e se tu conheces alguém a quem este conteúdo possa ser útil, partilha com essa pessoa este conteúdo, porque assim também estás a ajudar essa pessoa no seu próprio desenvolvimento. Partilha o nosso canal se fizer sentido para pessoas que tu conheças que queiram desenvolver-se a nível profissional, que queiram encontrar mais significado, mais propósito, mais confiança na sua vida, então partilha com elas, porque aqui do nosso lado a nossa missão é mesmo ajudar cada vez mais pessoas, a chegar a cada vez mais pessoas, para que cada vez mais pessoas possam construir a vida que desejam com confiança, a irem trabalhar todos os dias para o trabalho com um sorriso no rosto. É no trabalho onde nós passamos grande parte do nosso dia e não é suposto nós passarmos o nosso dia e vermos o nosso trabalho como um fardo, mas sim encontrarmos sentido e significado no nosso trabalho, que depois também se vai refletir em todas as outras áreas da nossa vida, porque quando nós estamos bem numa área da nossa vida, então no trabalho, que é onde nós passamos grande parte, isso vai se refletir em outras áreas. Quando nós não estamos bem no nosso trabalho, isso também se vai refletir nas outras áreas, sobretudo no nosso bem-estar pessoal e também no nosso bem-estar relacional. Portanto, ir trabalhar com um sorriso no rosto, encontrar sentido, significado naquilo que nós fazemos, não só no nosso lado profissional, vai se refletir também, trazer sentido e significado para o nosso lado pessoal. Por isso aqui nós ajudamos pessoas e a nossa missão é ajudar pessoas a construir a vida que desejam com confiança, a irem trabalhar com um sorriso no rosto todos os dias. E a nossa missão é impactar uma pessoa de cada vez, porque quando nós impactamos uma pessoa de cada vez, nós estamos a semear e a chegar a cada vez mais pessoas. E por isso, se tu nos queres ajudar, partilha este canal com outras pessoas, partilha este vídeo com outras pessoas, porque assim também estás a contribuir para a nossa missão e eu agradeço-te do fundo do coração porque também estás desse lado. E deste lado nós assumimos com muita responsabilidade o conteúdo que trazemos para aqui, porque efetivamente nós queremos ajudar-te a evoluir com estratégias
que são estratégias comprovadas, validadas, para te ajudar no teu próprio crescimento e no teu próprio desenvolvimento. Por isso, obrigada a ti também, que todas as semanas, já és alguém que assiste sempre aqui aos nossos vídeos, que todas as semanas está cá e também está a partilhar e a deixar os seus comentários, os seus insights, as suas partilhas aqui em baixo. É sempre com muito carinho que eu leio todas as partilhas de todos vocês. Bom, vamos então aprofundar aqui o nosso tema, vamos falar então de comunicação, de confiança, de medo do conflito e como é que nós podemos dar a volta, eu não vou dizer dar a volta, mas como é que nós podemos lidar melhor com isto. Primeiro de tudo, nós temos que, ou é importante, nós desmistificarmos este conceito da introversão e da extroversão. Então, primeiro de tudo, muitas vezes nós temos este conceito de que o introvertido versus extrovertido. Okay? Muitas vezes nós temos este conceito, esta ideia de que o introvertido é uma pessoa que é tímida. E vamos já desmistificar este conceito aqui. Ser introvertido não significa ser tímido. Quando nós falamos de introversão e de extroversão, nós estamos a falar de características de personalidade. Já agora, se tu és novo cá aqui no canal e se nunca viste nenhum vídeo nosso, eu sou introvertida, tenho uma característica de personalidade introvertida. E recentemente eu até vi um vídeo do Adam Grant e já vou falar também sobre ele porque há um livro dele, o Pensar Melhor, que vai-nos trazer esta ideia do conflito saudável, nós já vamos lá. E o Adam Grant, penso que foi num vídeo dele que eu vi, que ele fala sobre, muitas vezes nós temos esta ideia errada de que o introvertido não se energiza com as pessoas. Eu, como introvertida, uma coisa que eu noto é que eu gosto muito de estar com pessoas, eu adoro estar com pessoas, eu adoro conviver. E, aliás, isto faz parte de nós somos seres sociais, nós precisamos dos outros para crescer e evoluir, nós precisamos dos outros para nós somos seres para os nossos afetos, para o nosso crescimento. E aquilo que o Adam Grant nos partilha nesse vídeo é justamente que o que é que acontece? Enquanto que o introvertido, o que acontece, ele também se energiza com as outras pessoas, a diferença está no limite. E o que é que isto significa? No limite. Ou seja, mais rapidamente um introvertido chega a um limite. Talvez por se sentir mais hiperestimulado, ele tenha um limite e sente-se sobrecarregado mais rapidamente. Ou sente-se, talvez não mais rapidamente, mas sente-se mais sobrecarregado em comparação com um extrovertido que não se sente tão sobrecarregado quando está na presença de outras pessoas. Então o que é que acontece? Quando um introvertido chega ou atinge este limite depois de estar hiperestimulado, o que é que acontece? Ele vai precisar de tempo para se energizar ou se recarregar a sua energia. Eu até gosto de dar esta ideia de que um introvertido, quando vai estar na presença de outras pessoas, é como se tivesse a pilha cheia. E depois de estar na presença de outras pessoas pela hiperestimulação, ele vai se sobrecarregando e vai ficando mais descarregado. Não por causa das outras pessoas, mas pela forma como ele lida com o ambiente social à sua volta. Então, ele também se energiza, eu, quando introvertido, também me energizo muito com outras pessoas, apenas chego ali a um ponto e atinge um limite. E isto é importante para nós desmistificarmos este conceito de que o introvertido é tímido. Os extrovertidos podem ser tímidos. Porquê? Porque aqui, enquanto que aqui nós falamos de personalidade, nós estamos a falar de competências emocionais e comportamentais. Ou seja, nós estamos a falar aqui, neste caso até, de competências de relacionamento interpessoal, que pode ser desenvolvido. Ou seja, nós podemos desenvolver estas nossas competências de relacionamento interpessoal e desenvolver as nossas competências para conseguirmos ter uma comunicação mais assertiva, para conseguirmos comunicar. O que é que muitas vezes nos impede, e diz-me se isto que eu vou dizer faz sentido para ti, o que é que muitas vezes nos impede de comunicarmos com as outras pessoas? O que é que muitas vezes nos impede de darmos a nossa opinião? O que é que muitas vezes nos impede de partilharmos as nossas ideias? É o medo do conflito. O medo do conflito. E este medo do conflito faz com que muitas vezes acabemos por paralisar. Não vale a pena dizer, deixa estar. Até muitas vezes ficamos desconfortáveis para não ter que lidar com o facto de termos que partilhar aquilo que estamos a sentir. E no livro do Adam Grant, que eu partilhei há bocadinho, Pensar Melhor, vou partilhar contigo
É um livro que eu aconselho, já agora. Sabes que eu procuro trazer-te sempre aqui evidência. Este livro, Pensar Melhor, do Adam Grant. E ele fala justamente, há aqui uma passagem em que ele fala justamente sobre esta questão do medo do conflito. E eu vou ver aqui onde é que está, vamos ver se eu encontro. Onde ele fala justamente do medo do conflito. E fala-nos do medo do conflito e traz um ponto interessante que é onde é que o conflito pode ser saudável. Ou seja, o facto de muitas vezes eu ser mais tímido, o que significa que é uma competência, ou seja, eu ser tímido significa que aqui está algo que eu posso fazer desenvolver e crescer. Eu, enquanto introvertida, hoje, introvertida é uma característica de personalidade, mas muito lá atrás eu era tímida, não partilhava as minhas ideias, tinha medo do conflito, a questão de sobrepor o agradar a todas as minhas próprias pensamentos, opiniões. E então o que é que isto fazia? Fazia com que muitas vezes eu me arrependesse de coisas que eu poderia ter dito e não disse. Até na escola eu era aquela que nunca levantava a mão. Porquê? Porque até tinha, depois vem o outro lado, não só do medo do conflito, mas também o medo de errar. E o que é que isto faz? Quando nós não apresentamos, não partilhamos, perdemos muitas vezes oportunidades também de aprendizagem. Porque quando nós pensamos em aprendizagem, será que a aprendizagem é nós dizermos, e professores aí desse lado, a aprendizagem significa, para eu perceber que eu aprendi, eu vou precisar de verbalizar aquilo que eu sei e perceber onde é que estão aqui, onde é que eu posso melhorar a minha visão, a minha compreensão, a minha atenção. Então, a aprendizagem pressupõe muitas vezes cair. É como uma criança, vamos usar esta analogia. Uma criança, quando ela começa a caminhar, ela vai cair várias vezes, ela até começa a gatinhar, depois começa a dar os primeiros passos, cai, até começar a andar. E a bicicleta, na mesma, quem aí já aprendeu a andar de bicicleta, quantas vezes é que caiu? Então, a aprendizagem pressupõe errar e aprender com o nosso erro. Até eu perceber isto também foi um grande caminho. Mas bom, voltando aqui ao nosso tema, o medo do conflito. Quando nós temos medo do conflito, o que é que acontece? Muitas vezes, e às vezes relacionado com esta questão de timidez, nós deixamos de, não damos a nossa opinião, era isso que eu queria dizer, ou seja, nós deixamos de dar a nossa opinião e muitas vezes arrependemos-nos mais tarde por não o fazermos. E como muitas vezes os meus clientes e alunos partilham comigo quando chegam até mim, às vezes dizem assim, e quando começamos no nosso processo, ainda recentemente tive um caso desses, que nós vamos começar o processo e partilhar exatamente isso, que é, eu depois arrependo-me de não o ter dito. E depois, quando eu vou dizer, já passou aqui algum tempo e podia ter dito mais cedo. Mas ficamos tão presos na nossa cabeça com este medo do conflito que acabamos por não fazer. Mas agora vamos ver que existe aqui um conflito que é um conflito até saudável. E diz assim, numa das passagens do livro, uma das mais destacadas peritas mundiais em conflito é uma psicóloga organizacional da Austrália chamada Karen Etty. Penso que é assim que se diz. Quando pensa em conflito, estará provavelmente a imaginar aquilo a que Etty chama conflito relacional. Ou seja, entretanto aqui nós já chegamos a um ponto. Se calhar nem todo o conflito é igual. Então vamos colocar aqui, conflito relacional. E o que é este tipo, o que é que significa este tipo de conflito? O que é o conflito relacional? O conflito relacional são choques pessoais e emocionais que estão repletos não apenas de atritos, mas também de animosidade. Vamos dar aqui alguns exemplos. Odeio-te até à quinta casa. Vou usar palavras pequeninas para ter a certeza que percebes, ó palhaço. Ou seja, nós acabamos por pegar naquilo que é a questão, o problema, o desafio e levamos isto para o lado emocional e o lado relacional. Agora podes parar de pensar, quando eu li isto, eu pensei assim, então qual é que é o outro tipo de conflito? Então aqui o que é que nós levamos? Para o lado emocional e para o lado pessoal. E eu achei interessante. Então, qual é que é o outro lado? E mais tarde, o autor, mais à frente aqui, ele fala-nos justamente nisso, que é, mas Etty identificou outra variante, a que chamou conflito funcional, que tem a ver com ideias e opiniões. Temos conflitos
funcionais quando estamos a debater quem é que havemos de contratar, que restaurante escolher para o jantar, ou se os nossos filhos se vão chamar Gertrude ou Quasar. Um bocado estranho, Quasar. Mas é isso, ou seja, o que é que nós vemos aqui? Nós temos o conflito relacional. O conflito relacional nós levamos para o nosso lado pessoal, nós envolvemos as nossas emoções. O conflito funcional é um conflito onde nós partilhamos ideias, onde nós partilhamos opiniões, ou seja, nós não estamos a entrar em conflito com a pessoa, mas com a ideia e com a opinião dela. E com isto nós podemos debater, ou seja, que restaurante, até vou dar aqui este exemplo, que restaurante é que nós vamos escolher? Nós vamos por este lado ou vamos por aquele lado? Que pessoa é que nós vamos contratar? Quais são as características que nós queremos nesta pessoa? Ou seja, então nós vemos aqui que são dois tipos de conflito totalmente diferentes. Então, é o conflito funcional. E o conflito funcional é um conflito onde nós partilhamos ideias e onde nós partilhamos opiniões. E até mais à frente, o autor também fala sobre esta questão do conflito relacional, do conflito funcional, e fala sobre uma coisa que eu também me revejo bastante, que é, depois de ver as interações de mais perto, compreendi finalmente o que há muito me parecia ser uma contradição na minha própria personalidade. Como é que eu posso ser tão altamente agradável e apreciar, e mesmo assim, altamente agradável e apreciar mesmo assim uma boa discussão? Ou seja, ele depois fala aqui num conceito que é o conceito da afabilidade, que a maior parte das pessoas são afáveis, ou seja, chama-se afabilidade, um dos principais traços de personalidade de todo o mundo. Pessoas afáveis tendem a ser simpáticas, amigáveis, bem educadas. Ou seja, pessoas que se consideram simpáticas, amáveis, bem educadas, têm este maior grau de afabilidade, o que significa que, e eu revejo-me aí, que é como é que eu posso ser agradável e ao mesmo tempo eu gostar de uma boa discussão. E este conceito, e que se calhar tu podes te rever, e este conceito do funcional traz muito aqui este lado de nós podemos ser agradáveis, podemos ser simpáticos, e já lá vamos como é que isto se interliga tudo com a comunicação assertiva. Nós podemos ser, simpáticos, afáveis. Porquê? Porque nós não estamos a levar para o lado relacional. Nós não estamos a dizer que aquela pessoa é má. Nós não estamos a dizer que aquela pessoa é um palhaço, como há bocadinho no exemplo que estávamos aqui a dar no livro. Ou seja, nós não estamos a atacar a pessoa, nós estamos a encontrar a contradição no pensamento da pessoa ou na ideia da pessoa. Então não é quase como aquilo, às vezes as pessoas, alguns vendedores têm muita dificuldade, e muitos de nós têm esta dificuldade em dizer não, porque têm dificuldade em ouvir um não. E um não é à pessoa, um não é àquela situação. Imagina que tu vais pedir ajuda a um colega de trabalho e ele responde-te que não. Ele não está a dizer um não a ti, ele está a dizer um não àquela situação específica, ou porque não pode, ou porque não tem conhecimento, ou porque não te consegue ajudar. Então, quando nós separamos a situação de quem nós somos, isto faz uma grande diferença. Isto também nos ajuda depois na nossa própria comunicação. Isto vai muito de encontro àquilo que nós trabalhamos no nosso método MAPA. Se tu és novo cá e se nunca ouviste falar no nosso método MAPA, o nosso método MAPA é o nosso programa. Aliás, todo o nosso trabalho é baseado na nossa metodologia. A nossa metodologia MAPA são 4 pilares, onde nós trabalhamos a mentalidade, o autoconhecimento, o planeamento e a ação. Então nós precisamos da mentalidade certa, para que esta mentalidade, e não basta nós termos a mentalidade certa, nós precisamos da mentalidade certa, nós precisamos de nos conhecer a nós mesmos, porque senão nós já vamos acabar por estar a tomar ações, que é o nosso quarto pilar, muitas vezes baseadas naquilo que nós achamos que é, naquilo que nós vemos, e não baseadas naquilo que são os nossos valores, os nossos interesses, as nossas paixões. Repara que nós aqui, a nossa missão é ajudar a encontrar significado, propósito, e para isso o significado e o propósito não encontramos lá fora, é algo que está aqui dentro de nós. Aliás, até vou ler
uma partilha que eu recebi de uma das nossas alunas, do nosso, que está num dos nossos desafios, que é o desafio 21 dias, e ela diz uma coisa: eu andava à procura do meu propósito lá fora, a minha profissão. Eu pensava, afinal, qual é que é o meu propósito na minha profissão? Porque é que eu faço o que eu faço? Qual é que é o meu propósito? E eu não encontrava esse propósito e agora percebo. Porque o meu propósito não é um destino. O meu propósito é o caminho. É o estar presente e consciente. É sobre eu ser e não tanto sobre o ter. Então o que é que isto nos mostra? E um beijinho aqui à nossa Helena, porque eu fico sempre deliciada quando recebo estas partilhas e mesmo estes testemunhos de descoberta, e sobretudo quando nós falamos do propósito, que é uma coisa que é algo que tantas pessoas procuram. Então, quando nós estamos focados e por isso focando aqui no nosso método MAPA, o nosso método MAPA trabalha este autoconhecimento, porque senão nós vamos estar a olhar lá para fora, à procura. Então, nós precisamos de olhar para dentro. Porquê? Porque para isso ajuda-nos a planear melhor, ou seja, e por isso é que nós temos estratégias para te ajudar a planear, e a ação, que seja uma ação consciente. Porque a ação, todos nós fazemos alguma coisa. Agora, se esta ação não estiver alinhada connosco, não for uma ação consciente, o que é que acontece? Vamos nos sentir que fizemos muita coisa, que estamos ocupados, mas que falta ali algo, parece que não estamos a ser produtivos. Então, mas bom, continuando aqui naquilo que nós estávamos a falar sobre este medo e este não que muitas vezes recebemos, então isto é mentalidade. E aliás, falando aqui na questão do medo do conflito, o próprio autor fala-nos porque é que, até vou partilhar contigo, deixa eu ver se eu encontro aqui, vou partilhar contigo. Porquê é que nós evitamos o conflito? Então vou-te mostrar aqui este modelo que é do próprio livro, Pensar Melhor. Porquê é que eu evito o conflito? Primeiro porque poupa tempo. Poupa tempo porquê? Porque eu assim não vou ter que me chatear, não vou ter que entrar numa discussão. Pode salvar uma amizade, ou seja, e repara, o poupa tempo pode salvar uma amizade e o a seguir, que é o discutir, pode não resolver nada. Então tem exatamente a mesma percentagem. Repara, poupa tempo, eu salvo uma amizade, não vai resolver nada, mas na verdade a maior fatia de todas é porque eu não quero que ninguém se zangue comigo. Então nós entramos naquilo que eu falava há bocadinho, que é esta afabilidade. Nós queremos ser agradáveis, queremos ser simpáticos e muitas vezes nós associarmos esta questão do conflito mais ao lado emocional e pessoal, e não, quando nós estamos a falar de partilhar as nossas ideias, partilhar as nossas opiniões, encontrar contradições até no próprio discurso, não é um ataque à pessoa em si, nem é um ataque também às ideias, é apenas pensarmos melhor. Se nós pensarmos desta forma que o conflito, na verdade, é uma forma de podermos pensar melhor enquanto seres humanos, enquanto sociedade, e é isto que nos ajuda a evoluir. Aliás, o Adam Grant fala aqui mesmo termos este modo, um dos quadros mentais ser o modo cientista. E o modo cientista o que é que faz? Questiona. Não vive em verdades absolutas, olha para as opiniões das outras pessoas, ouve as outras pessoas, e depois entramos aqui num espectro que é todas as outras competências que são necessárias para isso, mas nós não vamos entrar aí agora. Então, o que é que acontece? Nós muitas vezes transformamos este conflito funcional num conflito relacional. É quando nós, por exemplo, vamos escolher o restaurante. Qual é que é o restaurante que tu gostavas de ir? E a pessoa diz, escolhe tu. E a outra pensa, também é sempre a mesma coisa, tem que ser sempre eu, também é sempre a mesma coisa, tem que ser sempre eu a escolher. Repara, nós partimos aqui de um desafio, de um problema e transformamos num conflito, até diria que aqui algo interessante, não chamaria tanto conflito, mas é o desafio, seja um desafio funcional, uma diferença de ideias. Repara que neste exemplo que eu dei, o que é que acontece? Nós acabamos por transformar aquilo que é um desafio, que é onde é que nós vamos jantar, ou qual é o restaurante que tu queres ir, num desafio relacional. Também é sempre a mesma coisa, nunca escolhes nada. Então aqui
Também aqui tem outros exemplos de como nós transformamos, como é que o conflito funcional se pode transformar num conflito relacional. No emprego, recebeu o meu e-mail, ou seja, alguém pergunta, recebeu o meu e-mail, ainda não tive tempo de o ler. E em voz baixinha, odeio-te. Então repara, nós aqui transformamos aquilo que é um desafio, o conflito, se recebeu uma pergunta, em algo relacional e em algo mais pessoal e emocional. Na escola, como é que vamos para a festa? Não sei, costumo ir sempre de carro. Não tens de dizer dessa maneira, ou seja, porreira, então vou sem ti. Mais uma vez, nós transformamos aqui este porreiro, vou sem ti, já em algo mais relacional. Em casa, olha, o que é que havemos de jantar hoje? Não queres saber, escolhe tu. Bolas, fazes sempre isto. Repara, aqui, o que é interessante? É nós percebermos quando é que nós estamos a transformar algo que não é um ataque a nós, não é um ataque à nossa pessoa, é apenas um desafio que nós temos e que precisamos de chegar ali a um consenso. Então, este desafio funcional, funcional é um desafio que é saudável. Aliás, o próprio Adam Grant aqui no livro fala justamente sobre isso, que eu concordo inteiramente. Há bocadinho até estava a começar a ler esta parte. Depois de ver as suas interações de mais perto, compreendi finalmente o que há muito me parecia ser uma contradição na minha própria personalidade, diz o autor. Como é que eu posso ser tão altamente agradável e apreciar, mesmo assim, uma boa discussão? Ou seja, ser agradável não significa, e nós sermos agradáveis e apreciarmos estar com as outras pessoas, apreciarmos a humanidade das outras pessoas, o respeito para as outras pessoas, não significa que nós não gostemos de uma boa discussão. Uma boa discussão que seja um conflito funcional, exatamente. E até o autor continua. A afabilidade tem a ver com a procura da harmonia social e não com o consenso cognitivo. Então repara que o próprio autor faz aqui uma distinção que eu concordo. A afabilidade está muito ligada à harmonia social, em querermos estar bem com as outras pessoas, em sermos agradáveis, simpáticos, amigáveis, respeitosos, que isto é a base de uma boa comunicação assertiva. No entanto, há o consenso cognitivo, que tem a ver, a parte cognitiva tem a ver com as nossas ideias, com as nossas opiniões, que é importante nós percebermos que ideias e opiniões não têm que ser verdades absolutas. Repara que este livro é sobre o quê? Pensar melhor. Então, e o que é que ele continua aqui a dizer? É possível discordar sem ser desagradável. Repara só que interessante. É possível discordar sem ser desagradável. Nós não temos que ser desagradáveis com as outras pessoas. E até já te partilho aqui contigo como é que nós podemos efetivamente discordar com as outras pessoas sem sermos com respeito, com sermos amigáveis, sermos confiáveis, até porque muitas vezes, quando nós levamos aquilo como um ataque a nós mesmos, as nossas emoções ficam envolvidas. E não é que as nossas emoções não estejam envolvidas mesmo quando há uma discussão. Pois nós entramos aqui num outro campo. A questão é nós sabermos regular as nossas emoções, mas já lá vamos. Então, embora me assuste muito com a possibilidade de magoar os sentimentos dos outros, não tenho medo quando se trata de desafiar as suas convicções. Aliás, quando discuto com alguém, não é uma manifestação de respeito, é sim um sinal de respeito. Repara só, discordar com alguém é um sinal de respeito. Significa que valorizo suficientemente os seus pontos de vista para os poder contestar. Se as suas opiniões não me interessassem, nem me daria o trabalho de o fazer. Eu sei que há química com alguém quando achamos o máximo de mostrar mutuamente que estamos errados. Repara nesta frase. Isto é muito interessante. Eu sei que há química com alguém quando achamos o máximo de mostrar mutuamente que estamos errados. As pessoas agradáveis nem sempre fogem do conflito. Então, ser agradável não significa concordar com tudo, não significa nós podemos aceitar a opinião da outra pessoa, não significa concordarmos com a opinião da outra pessoa e não temos que ser desagradáveis ao fazer. E aliás, isto é tão interessante que eu sei que há química com alguém quando achamos o máximo de mostrar mutuamente que estamos errados, porque num verdadeiro conflito nós vamos perceber que não existem verdades absolutas.
que não existe só um lado da moeda, não sou só eu que tenho razão, não é só outra pessoa. Nós podemos encontrar ali um win-win. Até essa é a base da nossa comunicação assertiva. Eu espero que este vídeo esteja a ser interessante para ti. Coloca aqui em baixo se isto está a ser interessante, de tu perceberes. Mais do que nós darmos aqui estratégias não, dicas, porque isto são estratégias, ou seja, nós precisamos de perceber esta dinâmica, esta diferença entre o que é um conflito e quando nós ultrapassamos a barreira do conflito funcional para o conflito relacional. Então, isto vai nos ajudar logo a perceber que não tens que fugir do conflito, e isto pode ser verbalizado de uma forma muito assertiva. Agora, quando é que um conflito relacional passa para um conflito funcional, e o que é que nós precisamos mesmo de nos focar, que faz toda a diferença? Aqui até vou partilhar isto. A discussão sincera é apenas um processo de mentalmente tirarmos as remelas dos nossos olhos e dos olhos do nosso interlocutor para que possamos ver ambos com toda a clareza. Eu vou repetir esta frase. A discussão sincera é apenas um processo de mentalmente tirarmos as remelas dos nossos olhos e dos olhos do nosso interlocutor para que possamos ver com toda a clareza. Então, o que é que acontece? Aqui, uma das estratégias que é importante é porque muitas vezes nós focamos no porquê. Porquê que eu tenho razão e porquê que a outra pessoa está errada. E a verdade é que se nós nos fixarmos no porquê, e até buscando aqui o exemplo desta partilha desta aluna que fez do nosso desafio 21 dias. Eu andava à procura do meu propósito lá fora, a minha profissão. Eu pensava afinal, qual é que é o meu propósito na minha profissão? Porquê é que eu faço isto que eu faço? E isto é uma pergunta muito poderosa. Porquê é que eu faço isto que eu faço? Quando nós queremos nós queremos aprofundar algo. E depois o que é que nós encontramos? Muitas vezes, quando nós vamos à procura deste porquê, e sobretudo quando nós estamos a falar na nossa parte profissional, nós entramos tanto naquele porquê que começamos a ver, porque o sítio onde eu estou não está alinhado comigo, porque o meu chefe é isto, ou porque os meus clientes, quem é empreendedor, os meus clientes não são aquilo. Ou seja, nós começamos a encontrar os motivos de porque é que nós não estamos felizes, porque é que nós não estamos a viver o nosso propósito, porque é que nós estamos focados lá no exterior. E a pergunta é ao contrário: como é que eu posso viver mais o meu propósito? Com as circunstâncias, com os recursos que eu tenho neste momento. Então, isto é o mesmo que acontece quando nós estamos num conflito. No conflito relacional, nós estamos a querer lutar e nós focamos-nos no porquê. Porquê que eu tenho razão e porquê que a outra pessoa... Porquê que eu tenho razão e porquê que a outra pessoa está errada? E, na verdade, nós temos que lhes focar no como. O como dá-nos o processo de pensamento. Dá-nos o processo de pensamento. Como é que isso funciona dessa forma? Como é que isso me pode beneficiar? Como é que isso é assim? Aliás, com o porquê nós corremos o risco de ficarmos emocionalmente apegados às nossas posições e de não atendermos às dos outros. É mais provável virmos a ter um bom combate se discutirmos o como. Ao pedir às pessoas para explicar por que motivo essas políticas não funcionaram na prática, ou como as explicariam a um especialista, estão a ativar um ciclo em que as pessoas repensam aquilo em que acreditam. Ou seja, enquanto nós quisermos perguntar às pessoas porque é que ele até dá outro exemplo mais simples, podemos ajudá-las a ver os limites da sua compreensão se lhes pedirmos que dissecassem os mecanismos de, por exemplo, como é que funcionam as engrenagens de uma bicicleta. Porque se nós todos nós pensamos assim, uma bicicleta, todos nós dizemos que conseguimos compreendê-los. Então, mas se nós fizermos perguntas como é que funcionam as engrenagens de uma bicicleta, será que nós vamos conseguir responder concretamente? Por exemplo, num piano, como é que as teclas de um piano dão origem a uma música? Isto obriga-nos a pensar e até repensar que nós não sabemos
tudo e obriga-nos a ir atrás das nossas próprias convicções. Quando nós focamos no porquê que isto é assim, muitas vezes nós ficamos muito mais apegados às nossas ideias, às nossas convicções e muitas vezes nós ficamos focados nas nossas posições e isto traz-nos também o nosso lado emocional. Então, é muito importante e esta questão de nós percebermos o conflito é importante porque para nós comunicarmos com confiança, é importante nós termos esta capacidade de separarmos quem nós somos do objeto, da circunstância, da situação em que nós estamos a falar, ou que nós estamos a dizer sim e não, porque nesta questão de muitas pessoas têm esta dificuldade de dizer sim têm dificuldade em dizer não, porque muitas vezes acham que estão a dizer não àquela pessoa. Não estás a dizer não àquela pessoa, estás a dizer não àquela situação. Então, é a separação entre aquilo que é um desafio relacional e um desafio funcional. E o que é que nós queremos? Nós não queremos que um desafio funcional se transforme num desafio relacional. E para isso, o que é que acontece? Há bocadinho eu falei-te desta questão na comunicação assertiva, e quando nós partilhamos aqui a questão da comunicação assertiva, e para isso nós precisamos de fazê-lo com confiança. O que é que acontece? Na comunicação assertiva nós temos emoções que estão envolvidas, ou seja, nós não estamos a atacar aquela pessoa, então significa que nós precisamos de saber regular as nossas emoções. Para quê? Para não deixar que um desafio que é um desafio, neste caso funcional, se transforme num desafio relacional. Nós não queremos isso. Então, para isso acontecer, convém aprendermos sobre regular as nossas emoções. Só que olha o que é interessante aqui. Regular as nossas emoções, e se nós formos ao conceito de inteligência emocional, nós vamos perceber o seguinte, que a inteligência emocional é a nossa capacidade de conseguir identificar, primeiro de tudo, compreender, usar e regular as nossas emoções. Repara que regular está aqui. Porquê? Porque eu não consigo regular uma coisa que eu não consiga identificar. Então, se eu estou numa discussão com outra pessoa, se eu estou a sentir determinadas emoções, mas eu não consigo identificar aquilo que eu estou a sentir, das duas uma. Ou eu vou fazer aquilo que nem vale a pena, eu não vou continuar com isto, ou então eu vou entrar numa discussão como se fosse um ataque e vou acabar por deixar que as minhas emoções se envolvam e, em vez de estar focada na situação ou no problema, no desafio, no conflito, eu vou estar focada em atacar a outra pessoa. E o que é que isto faz? Isto acaba por entrar então no conflito relacional. E isto não é uma conversa produtiva. Nós, quando falamos em comunicação assertiva, a comunicação assertiva, primeiro de tudo, pressupõe eu também conseguir identificar, compreender, usar e regular as minhas emoções. Porquê? Porque numa comunicação assertiva, que é uma comunicação que tem como objetivo a parte funcional e até partilhar as nossas ideias, partilhar as nossas opiniões de uma forma que seja respeitosa, até amigável também, se tiveres esse grau de afabilidade. Então a comunicação assertiva pressupõe o respeito. E o respeito também pelas ideias contrárias às nossas. Quando isto não acontece, o que é que nós entramos? Entramos num desafio relacional. Então, nós atacamos a outra pessoa e a outra pessoa também nos pode atacar. Quando nós atacamos, às vezes isso é o que acontece. E por isso é que muitas pessoas têm medo do conflito. Acabam por não expressar as ideias para que não haja este ataque e contra-ataque. Então, para haver uma comunicação assertiva, significa expor ideias e opiniões de uma forma que seja respeitosa. Para isso acontecer, nós temos que ter a capacidade de regular as nossas emoções. Então, por isso é que nós, no nosso trabalho, no método, na nossa metodologia, a comunicação assertiva, e nós temos
todo um trabalho sobre comunicação, como é que nós podemos comunicar. Não é só dar-te estratégias de comunicação e olha em frente, porque isso são tudo dicas de que se podem usar. Agora, a verdadeira comunicação vai mais além. A verdadeira comunicação, apesar de teres um modelo de comunicação assertivo, vai em primeiro de tudo conseguires identificar as tuas emoções, compreender o que é que tu estás a sentir, repare, e regular a tua emoção. Regular a emoção significa que eu vou regular uma coisa que eu conheço. Eu não consigo regular uma emoção que eu não conheça. Então este é o ponto fundamental aqui da comunicação. A confiança vem também de quanto mais tu tens esta capacidade de te expressar. E tudo isto, a boa notícia aqui é que é treinável. Tu podes treinar esta capacidade na tua vida, mesmo sendo introvertido, mesmo querendo desenvolver a tua confiança. Aliás, o próprio Adam Grant fala sobre isso. A confiança é ter uma confiança humilde, em que nós não sabemos tudo. E esta humildade que nós não sabemos tudo e estarmos abertos às outras pessoas também nos ajuda a ouvirmos as outras opiniões, a darmos as nossas opiniões e ajustarmos a nossa opinião quando assim encontrarmos erros no nosso próprio discurso. E isto é extremamente poderoso. Porquê? Porque não existem verdades absolutas. E quando nós vivemos com esta ideia de que existem verdades absolutas e que nós nunca podemos errar, repara, errar faz parte do processo. Se nós não errarmos, nós não crescemos, porque nunca vamos descobrir que existe um outro caminho. Então existe até uma expressão que é falha muito e falha rápido, porque assim, ou erra muito e erra rápido, porque assim aprendes mais rápido e tens mais oportunidades. Então, talvez esta expressão tenha aqui algo que possa ser interessante nós explorarmos na questão do erro. Mas bom, recapitulando o que nós falamos nesta nossa live de hoje, que eu espero que tenha sido muito interessante para ti, então, a comunicação assertiva nada tem a ver com esta característica de personalidade introvertido ou extrovertido. Aquilo que pode ser trabalhado efetivamente é a questão da timidez, que aqui nós precisamos desenvolver competências relacionais e competências de autoexpressão, o que muitas vezes nos impede de nós comunicarmos a este medo do conflito, e este medo do conflito, há um conflito que nós percebemos que é saudável, que é o conflito funcional, em que nós focamos nas ideias e nas opiniões e não na pessoa e não ficamos afetados pelo nosso lado emocional. Ou seja, nós focamos na situação e não na pessoa em si. É o exemplo do não. Nós não dizemos não à pessoa, nós dizemos não à situação. E uma das coisas que é importante, porque muitas vezes ficamos presos, e isto é que gera o conflito relacional, é nós ficarmos presos no porquê que a nossa posição é melhor do que a outra. Em vez disso, o que é que nós podemos fazer? Como é que isso funciona? Como é que isso é benéfico? Como é que isso pode ter um potencial de ação? Ou seja, o como ajuda-nos a compreender. E como eu tenho dito em várias lives, mas se tu és novo cá e se nunca me ouviste a dizer, nós não conseguimos mudar nada que não consigamos compreender. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós conseguimos compreender. Então, o como ajuda-nos a perceber o processo de pensamento e até encontrar alguns erros de algumas falhas no nosso próprio pensamento e também falhas no pensamento da outra pessoa e chegarmos ali a melhores descobertas. Aliás, as melhores descobertas surgem de quê? De pensar melhor. E pensar melhor é também questionar as nossas próprias verdades absolutas, porque não existem verdades absolutas. É tudo uma jornada de descoberta. Por isso é que é importante, como o Adam Grant diz, sermos cientistas e nos questionarmos. E isto leva-nos para a comunicação assertiva. Então, a comunicação assertiva, que é isso que acredito que se viste este nosso vídeo até aqui que tu desejas, a comunicação assertiva pressupõe nós conseguirmos regular as nossas emoções, porque se nós não o fizermos, o que é que vai acontecer? Nós vamos acabar por entrar nisto que é, em vez de ser um conflito funcional, é um conflito relacional. Então, regular as nossas emoções significa conseguirmos identificar, compreender, usar e regular a emoção. Lá está, eu preciso de identificar a minha emoção para que depois, ao identificar a minha emoção, eu compreenda aquilo que está a acontecer e não use a minha emoção
Ou seja, não deixe que a minha emoção me tolde o pensamento e com isso acabe por atacar a outra pessoa e com isto conseguir então ter uma comunicação que é uma comunicação mais assertiva, onde nós expressamos o quê? Ideias e opiniões de uma forma respeitosa, sem termos que atacar a outra pessoa, que esse é o foco desta harmonia social, que, como aqui o Adam Grant falava, sobre a afabilidade, não é sobre nós não entrarmos numa discussão, é sobre nós procurarmos esta harmonia social. E esta harmonia social necessita, às vezes, de mostrarmos as nossas ideias e de estarmos abertos também, isso é importante, às ideias das outras pessoas. Eu espero que esta live tenha sido muito útil para ti. Deixa-me lembrar-te que o nosso desafio 21 dias vai começar, se tu ficaste interessado no nosso desafio 21 dias, onde nós durante 21 dias nós temos uma aula, todos os dias sai uma aula, onde nós te ajudamos neste encontro com o teu propósito, na verdade um encontro contigo mesma, ou seja, contigo mesmo, onde nós trabalhamos os teus valores, a tua visão, os pilares do propósito e trabalhamos a tua frase de missão, que é isto que te orienta. Portanto, o propósito não é algo que tu vais encontrar lá fora. O propósito, por isso é que este testemunho desta aluna que fez o desafio 21 dias de propósito, dizia que eu procurava o propósito lá fora, na minha profissão. Porque é que eu faço aquilo que eu faço? Esta é uma pergunta interessante. Se ela não nos levar a procurar os motivos de porque é que a minha profissão não estou na profissão certa, mas sim como é que eu posso trazer mais o propósito para a minha vida, como é que eu posso trazer mais significado. E para responder esta pergunta, como é que eu posso trazer, então eu tenho que responder a outras perguntas. O que é que eu valorizo? Qual é que é a minha visão? O que é que eu desejo para mim? Quais são os pilares do meu propósito? E isto tudo nós temos no nosso desafio 21 dias de propósito. Ou seja, no final destes 21 dias de propósito tens uma aula por dia, vai-te trazer a clareza que tu necessitas para te dar a direção, não só do porquê que tu fazes aquilo que tu fazes, mas como é que tu podes trazer isto mais para a tua vida. E isto sim são perguntas muito mais poderosas que ao longo de 21 dias te vamos trazer neste nosso desafio. O link está aqui na descrição, portanto se tu tiveres interesse, está aqui o link, clica, nós começamos já no próximo dia 1, o próximo desafio 21 dias e se assim for o caso, eu espero encontrar-te lá. Agora que chegamos ao final desta nossa live, deixa-me saber quais é que são os teus principais insights desta nossa live, o que é que tu vais fazer depois de veres este vídeo, se tu viste até ao fim, e se há outros temas que tu gostavas de ver aqui no nosso canal, partilha comigo quais outros temas é que tu gostavas que eu trouxesse aqui para os nossos vídeos, para o nosso canal no YouTube. E agora que chegamos ao final do nosso vídeo, já sabes, abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. E até ao nosso próximo vídeo. Até já!